vocês? Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais uma aula referente à patologia. Então, se você quiser receber mais conteúdos, mais videoaulas, se inscreve no canal e deixa o seu joinha para você ajudar a gente. E vamos ao que interessa, vamos falar hoje sobre patologia das veias. Mas antes de ingressar a fundo na patologia, o que é a veia? Para que serve a veia? As veias do nosso corpo. A veia, você já deve saber que ela tem uma função primordial de trazer o sangue, que é pouco oxigenado, de volta ao coração. Sabemos que as artérias, elas levam o sangue oxigenado para todo o corpo, com nutrientes, oxigênios e tudo mais, e as veias vão trazer esse sangue novamente para o coração manda para o pulmão, e aí começa todo o processo novamente. Então a veia tem essa função. Mas qual a estrutura da veia? Para a gente poder entender a patologia, temos que saber a estrutura e como que ela funciona normalmente. Então a estrutura. A veia, ela possui uma túnica íntima, uma camada média e uma camada adventícia. A túnica íntima, ela é marcada por possuir células endoteliais. A camada média, ela já é demarcada por possuir a camada muscular. Um vaso possui a camada muscular, também tem músculo. E ainda tem a camada adventícia, que é a mais externa, e possui uma matriz com presença de colágeno e outras substâncias importantes. Então nós falamos de um pouco da estrutura desse vaso, das camadas desse vaso. Porém, algo muito importante ainda existe numa veia, que são as válvulas. Existem válvulas dentro das veias, as chamadas válvulas venosas. E qual a importância dessas válvulas venosas? Primeiro, essa válvula ela garante o fluxo de sangue dentro dessa veia. Em que sentido? Pense comigo, se o sangue que sai do coração é arterial, a pressão que esse coração exerce sobre as artérias é grande. Porém, a veia não possui muita pressão. É pouquíssima pressão, o sangue já está retornando, ele já passou para todo o corpo, então é bem pouca a pressão. E outra, pensa de uma artéria lá do seu pé ou da sua perna. Ela tem que vencer a gravidade para chegar até o seu coração, esse retorno do sangue até o coração. Então existe uma gravidade, a pressão não é muito grande como ocorre nas artérias, então ela tem que vencer todos esses obstáculos. E claro, pode ocorrer desse sangue querer o quê? Retornar. E isso iria causar alguns problemas que a gente vai ver mais à frente, algumas patologias que ocorre esse retorno venoso dentro da veia. E aí, o que acontece? Para que serve essa válvula venosa? Ela serve exatamente para evitar o retorno venoso, garantindo com que o sangue dentro da veia seja de caminho unidirecional, vá apenas para o coração, suba em retorno ao coração. Então, essa é a função da válvula venosa. Então, olha na tela tudo o que a gente já falou. Aqui a gente pode ver a túnica íntima, que nós já citamos, que possui as células endoteliais. Podemos ver ainda a camada média, onde está a presença de músculo. E ainda mais externamente está quem? A camada adventícia, que é aquela mais externa realmente. E dentro desse vaso, o que você pode ver? As válvulas venosas, que é o que a gente acabou de falar, que tem a função de garantir o fluxo de sangue de forma unidirecional dentro dessas veias. Agora, para que serve a gente saber de fisiologia, saber de anatomia, saber de patologia dessa veia? Para que serve? Ou qualquer profissional de saúde, desde enfermeiro, médico, a gente sempre está manipulando as veias do paciente. Como você vê na imagem, uma punção venosa, onde a gente retira o sangue desse paciente para fazer um hemograma, para fazer uma análise laboratorial desse paciente para saber se está tudo bem com ele. Então, é de suma importância saber se essas veias estão tranquilas, está tudo normal ali. Então, para isso que é importante saber
o normal de uma veia, a sua anatomia, para saber a anormalidade, a sua patologia, que é o que a gente vai ver agora. Então, o que a gente pode falar de patologia das veias? No início, a gente pode falar da doença varicosa. O que seria essa doença varicosa? Grava aí. Doença varicosa é quando eu vejo uma veia que está torta. Ela está toda torta e espessa, está com um tamanho grande, está maior do que o normal. E isso ocorre principalmente quando existe um dano na válvula venosa. Lembra que a gente falou da válvula venosa? Pois é. E esse dano na válvula venosa levaria a um aumento da pressão intraluminal desse vaso. Aumentou a pressão e esse sangue está conseguindo retornar, eu vou acabar espessando essa veia. E ao espaçar essa veia, ela acaba se tortuando, ficando toda torta. Então, traduzindo, olha a imagem. A imagem diz tudo que a gente já falou. O que é uma doença varicosa? Você vê até sobressaltadas essas veias na pele do paciente. Fica muito visível macroscopicamente. E, olha aí, toda torta, espessa, isso é uma doença varicosa. Agora, é importante saber o normal. O normal como que é? A veia levar tranquilamente o sangue de volta ao coração, esse retorno venoso. Beleza, isso é garantido por meio da válvula venosa. Lembra que a gente já falou? Esse sangue está subindo, está fazendo um retorno ao coração. A pressão sanguínea não é muito alta, como ocorre nas artérias, mas ele está subindo de volta ao coração. Lembrando que ele tem que vencer a gravidade. Então, o que vai garantir esse retorno venoso ao coração, sendo ali de forma unidirecional, apenas um caminho? Ele não pode voltar sangue. Vai ser a válvula venosa funcionando tranquilamente. Quando o sangue tentar retornar, a válvula, fechou? Não volta não, fechou. Tranquilo? Agora, se existe um dano nessa válvula venosa, o que vai acontecer? Ocorre retorno venoso. Se ocorre retorno venoso, eu aumento a pressão intraluminal. E essa veia, ela vai ficar espessa, vai aumentar de tamanho, vai ficar toda torta, sim. E é isso que acontece. Então, para você ter uma noção, olha a imagem. A imagem traduz tudo que a gente já falou. O normal é o fluxo unidirecional. O sangue apenas sobe, retornando ao coração. E se ele tentar voltar, ter um refluxo, tentar voltar de onde ele está vindo, a válvula venosa fecha. Tranquilo? E se existe uma patologia, existe um dano nessa válvula venosa, o que vai acontecer? Infelizmente, ele vai retornar o sangue, vai ficar torta até a veia, e aí você já sabe, doença varicosa, que você pode perceber nessa imagem. Isso ocorre não só em qualquer veia, pode ocorrer até varizes esofágicas e até as famosas hemorroidas. As hemorroidas, que a gente sabe que pode acontecer principalmente em pacientes com constipação. Aquele paciente que tem uma alimentação em base de muito carboidrato, massas, não ingere muita água, então aquelas fezes ficam muito endurecidas, empedradas ali. E o que acontece? Esse paciente, toda vez que for fazer o número 2, muito conhecido, defecar, pois é, ele vai fazer força. E ao fazer força, aumenta a pressão. E aí, aumentando a pressão, eu posso danificar esse vaso. E aí ocorrem as hemorroidas. Já quando a gente fala de algum problema esofágico, isso pode ocorrer até mesmo por uma cirrose, por uma hipertensão portal. Olha só que interessante. O esôfago relacionado com o nosso fígado. Então, se uma pessoa teve uma cirrose, talvez uma cirrose alcoólica, isso aumentou a pressão do sistema porto-hepático e isso levará a um dano, levando a uma varizes esofágicas, como você vê na tela aí.
Então essa varizes, essa veia do esôfago fica ali sobressaltada. Existe um dano nessa veia presente no esôfago. Lembrando que esse problema da doença varicosa pode ser herdada ou pode ser adquirida. Herdada quando eu já tenho uma genética predisposta a ter esse problema. E adquirida vai do seu estilo de vida. Você pode acabar adquirindo ao longo do tempo. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixa o seu joinha, se inscreve aí no canal. Valeu?